O CP Online entrevista a professora e coordenadora do curso de fisioterapia, Marília Winter, que vai falar sobre o curso que já foi fundado em 1969. 69. Vamos completar 45 anos da criação do nosso curso, agora no início de agosto. É um currículo extenso, professora, uma história extensa de grandes Já realizações. no mercado mais de 2.000 profissionais de fisioterapia. O CP tem fisioterapeutas pelo Brasil inteiro e alguns até no exterior. Por falar em mercado, como você enxerga o mercado para o fisioterapeuta atualmente? O mercado é sempre promissor, especialmente os profissionais da área de saúde, porque o país está passando por um momento de transição demográfica. Nós estamos com a população envelhecendo, as pessoas estão vivendo muito mais, e, na medida que elas vivem mais, elas passam a ter alguns problemas de saúde com mais frequência. Então, uma dor na coluna, uma dor no joelho, um problema para caminhar, eles vão estar sempre presentes na população com mais idade. E isso, então, favorece muito a atuação do profissional de saúde, em particular o fisioterapeuta, que atende esse público de uma forma bastante frequente. Embora também exista a possibilidade de trabalhar desde o pré-natal até a velhice. O fisioterapeuta ele possui vários níveis de atuação, Sim. Correto? Fala um pouco para a gente sobre quais são esses níveis. Nós, classicamente, sempre fomos vistos como profissionais da área de reabilitação. Na verdade, a reabilitação faz parte, realmente, da atuação do fisioterapeuta, mas o profissional ele está apto para trabalhar desde a promoção e prevenção, né, de saúde, da parte de assistência, da parte curativa e da parte de reabilitação também. Correto. Né? Ele tem um campo bastante amplo. E quando se fala atualmente em saúde, a gente não pensa em ausência de doença, e sim em manutenção da saúde. E aí a primeira atuação deve ser em preservá-la, em hábitos que conservem a saúde. E, dentre eles, existem possibilidades de atuação do profissional da fisioterapia com medidas que vão promover e manter a saúde. Correto. O Pilates, a gente poderia tê-lo como um exemplo de promoção? Realmente, o Pilates está muito em voga na atualidade. Ele não é um método novo, como alguns imaginam. Ele já tem mais de um século desde que ele foi criado pelo Joseph Pilates. Na verdade, ele pode ser aplicado em pessoas saudáveis, que não tenham nenhuma queixa. Que buscam uma prevenção. Que buscam uma prevenção como forma de promoção de saúde. Né? E também se adequa perfeitamente àqueles que já têm algum problema de saúde. Porque, na verdade, o método é aplicado individualmente. Então, o profissional faz uma avaliação detalhada, uma anamnese minuciosa, e com exames complementares, que forem necessários, ele estabelece um programa de atendimento que se ajusta às necessidades daquela pessoa, independente da idade e do problema que ele possa apresentar. Existe uma atuação extensa, então, para o profissional fisioterapeuta, tanto pode ser também em hospitais, em clínicas, o atendimento domiciliar. Agora, uma outra coisa que eu ia te perguntar, que é uma vertente muito bacana da fisioterapia, é em relação aos atletas. Como funciona esse trabalho do fisioterapeuta com os atletas? Como eu falava antes, existe o trabalho de prevenção e promoção, que é a atividade regular, atividade física regular. No entanto, o atleta de alto rendimento, como ele é submetido a um treinamento constante, às vezes ao seu limite máximo de rendimento, ele fica mais vulnerável às lesões. Pode ser no treinamento ou durante as temporadas, né? Nesse momento, a gente está vivendo um momento intenso de futebol e tudo mais, mas mesmo nas temporadas, nos torneios que os clubes fazem parte, isso o profissional de alto rendimento, eles têm muitas
lesões que ocorrem durante as atividades. Não só o atleta de futebol, mas outros atletas também. Especialmente os atletas de final de semana, aqueles que vão buscar no esporte uma forma de lazer, de diminuir o estresse da vida de trabalho. Enfim, esses atletas, eles nas suas lesões musculares, articulares, eles são tratados com recursos que a fisioterapia disponibiliza e podem voltar a retornar às suas funções num tempo, com certeza, muito mais rápido do que se não fizessem nada, só o repouso. Existe a necessidade do repouso num determinado período e depois novo recondicionamento para voltar à atividade desportiva. Isso a gente pode falar numa grande evolução, né? Uma evolução enorme. Esses grandes torneios mundiais, eles evoluíram em tudo, em tecnologia, a gente acompanha e vê na mídia, né? Recursos cada vez mais sofisticados. Então, a descoberta das lesões, o grau, a extensão da lesão e os tratamentos disponíveis, eles evoluem na mesma proporção. E o Brasil se destaca nessa área de recuperação de atletas. De lesão. Eu ia te perguntar em relação ao caso do Ronaldinho, ao caso do Neymar, que foi recente. O Ronaldinho, quando ele rompeu o tendão do músculo da coxa, jogando futebol, que nós acompanhamos com grande sofrimento também naquele momento, em outros tempos, esse atleta não voltaria mais a ser um atleta no nível dele, com o mesmo rendimento, com o rendimento máximo que ele foi capaz. O Neymar agora, com uma lesão, uma fratura de vértebra, que também é algo que preocupa, porque é na coluna, mas, de qualquer forma, o local da lesão é um local menos grave, então a gente vê assim, com uma certa tranquilidade a recuperação dele, e em breve ele vai estar de novo nos dando alegria, né? Vamos torcer para pronta recuperação, mas certamente a fisioterapia vai estar participando desse processo. Efetivamente. Professora, qual é o perfil que um profissional da fisioterapia ele precisa ter? Que ele precisa apresentar? Bom, antes de mais nada, ele precisa ser uma pessoa atenciosa, perspicaz, sensível, entender o paciente, perceber as necessidades do paciente. Ele tem que ter uma visão humanística do atendimento, de quem ele vai colocar os seus serviços para auxiliar, seja em que nível for. Né? Tem que ser bastante estudioso, porque, na verdade, cada vez mais novas tecnologias, novos conhecimentos estão disponíveis com esse mundo virtual. A informação ela está acessível, então ele vai precisar ter, além do curso de graduação, uma pós-graduação, investir em especializações, um mestrado, quiçá um doutorado também, se ele tiver também interesse pela área acadêmica, pela área de pesquisa, que é um grande mercado também. Professora, nós falamos do Pilates, nós falamos na atuação dentro do esporte, a possibilidade de atuação em hospitais e clínicas, mas existe também a possibilidade de ingressar no serviço público, que é um campo grande, extenso para o fisioterapeuta? Sim. A partir da Constituição de 88, o ingresso no serviço público sempre se dá através de concurso. Então, as prefeituras, o Estado, a União, tem que fazer com uma certa regularidade concursos públicos. E, naturalmente, os profissionais de saúde também são contemplados, porque há necessidade de oferta de profissionais nessa área. E para o fisioterapeuta não é diferente. Então, ele pode trabalhar junto aos programas de saúde da família, que são essencialmente de atenção primária, né? Ele pode trabalhar junto da saúde do escolar, ele pode trabalhar em hospitais que sejam da rede pública, municipais, estaduais ou federais, e ele poderá trabalhar ainda em grandes centros de pesquisa mantido por órgãos públicos, né? Sempre a admissão sendo feita através de concurso público. Então, há necessidade do profissional também ter uma formação bem sólida em conhecimento de legislação do SUS, que é o Sistema Único
de saúde adotado aqui no Brasil, né? Essas questões, elas correspondem a 25% das questões das provas. Então, o profissional realmente tem que ter um bom embasamento para poder saber para quem ele trabalha e como ele, então, vai desempenhar suas funções. Falando em embasamento, acredito que para o estudante que está já... O estudante não, para quem quer cursar fisioterapia, quem está interessado, fica aquela expectativa de saber o que será que eu vou estudar, que tipo de matérias eu vou ter, se tem alguma na prática, ou se tem aula de laboratório. Quais são as matérias, quais são as disciplinas assim que a gente pode destacar que são da fisioterapia, que são mais... Como um curso da área de ciências da saúde, o corpo humano vai ser o objeto de estudo, iniciar por todas as questões, desde a visão micro até a visão macro. Então, as aulas dos primeiros períodos, elas são bastante enfocadas para a questão da anatomia humana, sistema muscular, sistema esquelético, é muito bem detalhado, né? As aulas são em laboratórios, né? Os estudantes fazem prática e podem, então, vivenciar essas ações nas aulas práticas. Tem os laboratórios de microbiologia, de histologia, de bioquímica, onde eles vão aprender aquelas ciências voltadas ao universo micro, né? Posteriormente, eles iniciam as práticas com humanos. E aí é uma prática assistida e acompanhada sempre de um professor nessas atividades práticas. E o estágio regular, o Conselho Federal de Fisioterapia só permite que o estudante de fisioterapia faça estágio a partir do 6º período, exatamente para evitar desse estudante começar a fazer estágio, principalmente em serviços que utilizam-se dos estagiários, o que não seria o mais correto, porque ele ainda não está numa condição de assumir o serviço. Correto. E o objetivo do estágio é realmente aperfeiçoar a formação do estudante. Então, no 6º período, ele já tem um entendimento bastante mais amplo da profissão. Ele não tem autonomia profissional, evidentemente, mas ele já pode prestar o estágio sobre a supervisão ou a preceptoria de um profissional formado. Okay. Né? No nosso curso, nós temos uma clínica escola. E essa clínica escola é realmente um diferencial para o nosso curso, porque nós atendemos uma demanda grande da cidade, nós fazemos atendimento praticamente em todas as áreas, na parte ambulatorial, né? E aquilo que a clínica escola não pode ainda ofertar, que seria a prática hospitalar, nós temos convênio com o hospital público aqui do município, e ainda temos uma outra área que também é um diferencial para o nosso curso, porque nós fazemos a parte de atendimento dos pacientes do SUS na piscina. É a hidroterapia, porque dentro da água o corpo fica mais leve, os movimentos ficam facilitados. Então, para aquelas pessoas com lesões mais severas, onde ficar em pé é quase que impossível, ou um grande desafio, na água se torna muito mais fácil. E aí esse paciente pode se recuperar mais prontamente e voltar funcionalmente às suas atividades mais rapidamente. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu vou te pedir para encerrar fazendo um convite para aqueles que estão interessados em cursar fisioterapia. Bom, eu convido a todos que têm interesse, têm alguma dúvida, para vir até a nossa instituição. Eu trabalho na prédio do BA, do Relógio das Flores. Nós temos lá a nossa secretária Sueli, o telefone é 2244-4112, e ela, então, pode agendar ou passar uma mensagem via e-mail para mim, marilia.leon@ucp.br. Nós podemos agendar uma visita institucional para conhecer os laboratórios, ir até a clínica, escola, para observar os atendimentos, acompanhar
uma rotina do estudante de fisioterapia. Isso realmente ajuda a tomar uma decisão. Para quem tem vontade e tem ainda dúvidas, não imagina o que pode fazer, tem uma impressão, muitas vezes, incompleta do que pode vir a fazer um profissional de fisioterapia, essa visita abre o leque e, então, vai colaborar para a decisão final. Com certeza. Tá? Serão todos bem-vindos, até outros que sejam de outras instituições que queiram nos conhecer, estamos disponíveis para recebê-los a todos. De portas abertas. Sempre, sempre. Professora, muito obrigada pela sua participação. E o CP Online fica por aqui. Até o próximo programa.